Glória a Deus. Que Deus em Cristo abençoe. Oséias capítulo 6, e o versículo é o versículo de número 3, para a glória do nome de Jesus. Livro do profeta Oséias, no capítulo 6, e no versículo de número 3, para a glória do nome do Senhor. Vamos então à leitura do texto sagrado, vamos à leitura bíblica. Glória a Deus, com toda a congregação, com todo o povo de Deus, em nome de Jesus. E todas as quartas-feiras nós estamos aqui, na quarta da vida abundante, para extrairmos as lições da palavra, para o nosso, não só o nosso entendimento, mas também para o nosso enriquecimento espiritual. E estamos falando sobre as doutrinas bíblicas que abraçamos, nossa fé, conhecendo o Deus verdadeiro. Este é o tema da mensagem de hoje. Oséias capítulo 6, e o versículo de número 3, os que acharam digam amém. Que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, Ele a nós virá como a chuva, sim, como a chuva serôdia que rega a terra. Versículo 3 novamente: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém. Oremos. Deus de milagre, Deus de maravilha, Deus de glória, Senhor eterno, Senhor amado, mais uma vez, meu Deus, estamos em sua santa, bendita e gloriosa presença, Senhor. Viemos te adorar na beleza da tua santidade, viemos engrandecer o teu santo, aleluia, e bendito nome. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Louvado, engrandecido e exaltado seja, Senhor, o teu nome. Nesta noite nós te adoramos, nesta noite nós te glorificamos, nesta noite nós te bendizemos e pedimos ao Senhor, meu Deus, Senhor, revela-te a nós, revela a tua palavra ao nosso coração, revela a tua palavra ao teu povo. Senhor, nós viemos ouvir a tua palavra, nós viemos, meu Deus, receber o alimento do céu. Portanto, ó Deus, alimenta a nossa alma, o nosso espírito, porque foi o Senhor mesmo quem disse que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu creio, Senhor, que esta palavra há de nos alimentar nesta noite, esta palavra há, meu Deus, de nos saciar, nos descedentar. Vem fertilizar, meu Deus, vem fertilizar o solo do nosso coração, da nossa alma e do nosso espírito. Ó Deus santo, ó Deus fiel, ó Deus de verdade, ó Deus de toda glória, ó Deus de poder, queremos conhecer mais de ti, queremos um relacionamento mais de perto, mais íntimo com o Senhor, e nós pedimos ao Senhor agora, em nome de Jesus, nós pedimos agora, manifesta, meu Pai, manifesta, Senhor, manifesta, Rei da glória, manifesta, Deus de poder, esta palavra bendita, esta palavra gloriosa, esta palavra, Senhor, ao nosso coração, nesta noite, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém e amém, Senhor. Podeis assentar, igreja amada de Jesus. Vamos aplaudir a Ele pela sua palavra, vamos. Aleluia, glória a Deus, aplaudido seja o nome do Senhor. Aleluia, glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Queridos, você tem aí em suas mãos o esboço da mensagem, e no esboço da mensagem nós colocamos aquilo que nós cremos
como igreja do Senhor Jesus, os fundamentos da fé que nós abraçamos. Então, o que a igreja cristã, nascidos do Espírito, crê? Isso é muito importante. Eu sempre digo isso: nenhum membro deveria se filiar a nenhuma igreja, ou entrar para nenhuma igreja sem saber primeiro o que aquela igreja crê, para que você não tenha surpresas no meio do caminho. Quantas pessoas entraram e depois descobriram que entraram em uma seita? Quantas pessoas entraram e depois descobriram que aquela igreja não era bíblica, que não era uma igreja verdadeira ou genuinamente cristã? E quantas igrejas aí não, infelizmente, não apresentam, não têm aquilo que creem. E por que não tem aquilo que creem apresentado ao povo? Porque na verdade é uma verdadeira colcha de retalhos. Felizmente há muitos lugares que crê em tudo que aparece. Uma hora a igreja se apresenta de uma forma, outra hora de outra. Apareceu um novo movimento, eles acreditam. Apareceu a campanha da água, vamos fazer a campanha da água. Do cajado, agora vamos fazer do cajado. Agora apareceu o não sei o que. Então, cada um vai abraçando. E aí, vão perdendo a identidade cristã. Vão se afastando do evangelho a cada dia que passa. É aquela velha história do telefone sem fio. Quem já viu essa brincadeira de criança? Passa uma mensagem, quando chega no final da fila, a história é outra. Por quê? Porque a mensagem original foi perdida no meio do caminho. Infelizmente isso está acontecendo. Infelizmente em muitos ambientes onde são chamados cristãos, mas que de evangelho não tem mais nada. Se você comparar as pregações desses locais com o que Jesus pregou, está muito distante. Se comparar as pregações, se é que a gente pode chamar de pregações, com o que o apóstolo Pedro pregou, o apóstolo Paulo pregou, o apóstolo Tiago, João e os demais, está muito distante do que foi pregado e ensinado. Então isso aqui é muito importante para nós. Nós cremos, professamos e ensinamos a fé no único e verdadeiro Deus. Então nós cremos, nós professamos e ensinamos a fé. A fé em quem? No único e verdadeiro Deus. A fé que nós temos, professamos e ensinamos, não é a fé em qualquer Deus, porque aí fora vão dizer que qualquer Deus serve. Não, há um único Deus, o único Senhor, e nós vamos ver biblicamente no decorrer da exposição de hoje. Esse Deus é sustentador de todas as coisas, diferentemente da crença deísta. A crença deísta diz que Deus apenas criou e deixou a natureza e o mundo por si só. Os naturalistas dizem que Deus usou a evolução, que Deus usou o Big Bang, que Deus usou esses recursos para criar. Não, nós cremos que Deus sustenta todas as coisas. Você é sustentado por Deus, nós somos sustentados por Deus, a natureza é sustentada por Deus. Deus sustenta o universo, Deus sustenta o mundo na palma das suas mãos. Jesus disse: vós valeis muito mais do que qualquer passarinho, ou qualquer ave, ou qualquer lírio do campo. Essa é a nossa fé. Deus criou as coisas visíveis e invisíveis, aquelas que são consideradas micro-organismos, que só podem ser observadas através de equipamentos, de telescópicos ou microscópicos. Sim, o Senhor Deus criou. Cremos que o Deus da Bíblia é uno no que diz respeito à divindade, quer dizer, Ele é um único Deus. Nós não cremos em vários deuses, nós não somos politeístas, nós não cremos em diversos deuses, nós cremos em um único Deus, aleluia, e Ele é trino em sua personalidade, quer dizer, é um Deus em três pessoas, Pai,
Filho e Espírito Santo. E aqui em Oséias 6:3, é o próprio Deus nos convidando: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Queridos, eu pergunto a você aqui: quem aqui conhece o atual presidente da República? Quem conhece? Levante a mão quem conhece. Todos conhecem? Quem conhece o antigo presidente da República? Quem conhece? Amém. Glória a Deus. Conhecer alguém, nós conhecemos, por exemplo, como já citei, o antigo e o novo, o atual presidente da República. Conhecemos como? Conhecemos a biografia, conhecemos o nome, conhecemos o plano de governo apresentado durante as campanhas políticas, eleitorais e por aí vai. Conhecemos porque ambos já foram presidente. Esse atual está sendo pela terceira vez. O anterior também conhecemos os 4 anos de seu governo. Quer dizer, conhecer alguém é muito importante. Mas nós vamos, ao longo aqui da nossa exposição bíblica, entender que não basta conhecer o nome da pessoa, não basta conhecer a história da pessoa, e quando diz respeito a Deus, nós precisamos, e Deus se dá a conhecer, nós precisamos nos aprofundar nesse conhecimento. E como é esse conhecimento? Primeiro, irmãos, vamos aqui entender que Deus é cognoscível. Como assim cognoscível? Que palavra é essa? Cognoscível é uma palavra usada para nós entendermos que Deus é um ser que se revela à sua criação, à humanidade. Deus é cognoscível, quer dizer, Deus se revela, Deus se dá a conhecer aos seus filhos, à sua criatura, diferentemente do ensino dos gnósticos, ou agnósticos, melhor dizendo. Os agnósticos diziam que ninguém pode conhecer a Deus, que não há como conhecer ao Senhor. Eles dizem que Deus, na sua totalidade, é incognoscível, quer dizer, Deus não pode ser conhecido. Com certeza você já ouviu esta teoria na boca de alguém dizendo: como vocês são homens comedores de arroz e feijão, como é que vocês falam com Deus? Como é que vocês conhecem a Deus? Pois é, esse pensamento não é um pensamento novo, não. Os agnósticos nos primeiros séculos já ensinavam que Deus não pode ser conhecido, Deus não pode ser alcançado. Claro, queridos irmãos, que no que diz respeito à sua totalidade, à sua amplitude, perfeição, jamais a nossa mente humana vai alcançar a totalidade do conhecimento de Deus. Claro que não. O salmista mesmo disse: eu quisera anunciar, Senhor, as suas obras, mas são tão altas que eu não posso alcançar. O apóstolo Paulo mesmo cantou, exaltou a Deus e disse: quão profundas são as riquezas do saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, inescrutáveis são os seus juízos. Claro que nós não conseguiremos alcançar o entendimento, a dimensão da glória ou da totalidade do Senhor, mas isso não quer dizer que nós não possamos conhecer aquilo a quem Deus quis revelar. Aleluia! Jesus mesmo disse: graças eu te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e revelaste aos teus pequenininhos. Então nós temos sim a revelação da graça e da glória do Senhor. Nós podemos conhecer de Deus aquilo que Deus se revelou a nós, e Ele nos convida: conheçamos e prossigamos em conhecer. Veja que o conhecimento de Deus é uma vida inteira, e nós não conheceremos a Deus na sua totalidade. Tentar entender Deus na sua totalidade, como disse Mian Pirman, é como tentar esvaziar
o Oceano Atlântico ou Pacífico, ou que seja qualquer outro, com uma xícara de café. Não, nós não conseguiremos esvaziar o oceano com uma xícara ou com um copo d'água, retirando água do oceano. Assim também não conseguiremos entender Deus na sua totalidade, mas o Senhor quer ser conhecido, Ele quer que nos aproximemos dEle, e para isso nós estamos aqui, para nos aproximarmos de Deus. Você conhece o Deus verdadeiro? A Bíblia fala que nós precisamos defender a fé que uma vez foi dada aos santos, e estarmos sempre prontos, preparados, a fim de respondermos com sabedoria e temor àqueles que perguntam a razão da nossa fé. Glória a Deus. Qual é o Deus que vocês servem? Nós respondemos: o Deus Criador, o Deus verdadeiro, que é uno em sua divindade e é trino em sua personalidade. Portanto, nós cremos em um único Deus que subsiste em três pessoas. A igreja cristã Nascidos do Espírito é uma igreja trinitariana. Isso é, nós acreditamos que Deus é um em divindade e trino em personalidade. Quem entende, diga glória a Deus. Aleluia. Vamos ler João no capítulo 17 e no versículo de número 3. Leia comigo a Bíblia Sagrada. Às quartas-feiras nós vamos mexer muito com a Bíblia. Nós precisamos analisar biblicamente. Sejamos como a igreja de Bereia. A igreja bereana é a igreja que não ouve o pregador e se contenta com o que ele está dizendo, mas examina nas escrituras para ver se o que está sendo pregado é exatamente o que está na palavra de Deus. João capítulo 17, versículo de número 3, diz assim: ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E aqui está o tema da nossa mensagem: conhecendo o Deus verdadeiro. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Glória a Deus. A vida eterna é esta: que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. Mas por que como o único Deus verdadeiro? Lá em Israel, queridos irmãos, o Senhor Deus já havia dado o Shema Israel, que inclusive está na letra do hino nacional de Israel. Shema Israel. Shema Israel, que significa: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Aleluia. O Senhor Deus deu a Moisés estas palavras. O povo estava no Egito, 430 anos de escravidão, e o povo lá no Egito observava diversos deuses. O Egito, bem como a Babilônia, a Roma antiga, a Grécia, a Assíria e tantas outras nações. Atualmente, por exemplo, o Brasil. O Brasil é um país politeísta. Sim, no Brasil existem inúmeras divindades. O Brasil se apresenta como um país laico, quer dizer, onde a religião se distingue do Estado e o Estado da religião. E aqui não há uma religião oficial, mas no Brasil há uma crescente muito grande de diversas religiões, de pluralidade de deuses, de crenças. Por exemplo, no Brasil tem o espiritismo kardecista, tem as religiões afro-brasileiras, tem o catolicismo romano, tem o protestantismo, tem o budismo, tem o hinduísmo, tem a Seishenoye, tem o monismo, dentre outras religiões, são inúmeras. O Brasil é considerado uma nação politeísta, cada um serve a um Deus diferente aí, cada um segue uma religião diferente. Como na Índia, por exemplo, há muitos deuses, como por exemplo no Japão, em outros países aí fora,
onde há inúmeros deuses. Um chama de Alá, outro chama de Tupã, outro chama de Yansan, outro chama de Buda, outro chama, enfim, cada um tem uma crença, tem um Deus, tem um livro sagrado, tem os templos, mas o que nós cremos é que há um único Deus verdadeiro, o Criador dos céus, o Criador da terra, o Criador das coisas visíveis, o Criador das coisas invisíveis, a quem é dado a honra, a glória e o louvor. E eu convido a igreja a aplaudirmos ao Criador nesta noite. O único Deus que conheçam a Ti como único Deus, aleluia, único Deus. E semana que vem a gente vai entender por que esse Deus que nós cremos é Deus. Hoje nós vamos ficar sobre o conhecimento dele. Semana que vem, se Deus quiser nos permitir, apresentaremos as razões por que ou pelas quais cremos que este que nós servimos é o Deus verdadeiro. Mas hoje vamos ficar apenas no conhecimento do único Deus verdadeiro. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 9. Vamos para a leitura deste texto sagrado. 1 Coríntios 13, versículo 9 e também o versículo de número 12. Mexa com a Bíblia e ela mexerá com você. Como dizia, ou como diz um servo de Deus, amante das Escrituras. Ah, mas eu já conheço o texto. Mexa mesmo assim. Glória a Deus. A palavra de Deus é viva. Ela não é palavras, não são palavras mortas, impressas numa página. Não. A palavra de Deus é viva. Quanto mais a gente mexe com ela, mais ela mexe com a gente. Glória a Deus. É como o pão que a gente come todos os dias. 1 Coríntios 13, versículo 9. E todos acharam? Digam amém. Diz assim: pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Agora vamos ler o versículo de número 12. Agora vemos em espelho, de maneira obscura, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei como também eu sou conhecido. Aleluia! Veja que esse conhecimento de Deus, hoje, é em parte. Como disse a vocês, nós não conhecemos a Deus na sua totalidade. Por isso que o Senhor Deus, usando Oséias, nos convida: prossigamos em conhecer o Senhor. Quer dizer, é uma descoberta diária. Hoje nós estamos conhecendo mais a Deus. Amanhã teremos mais uma nova experiência, e assim sucessivamente. Quem acha ou julga que já conhece a Deus suficientemente a ponto de não precisar conhecer mais nada, é soberbo, nada sabe. E diz a palavra de Deus, queridos, que este precisa voltar à simplicidade do Evangelho. Isso aconteceu com a igreja de Corinto. Os irmãos coríntios estavam achando que por ter alguns doutores e até alguns filósofos entre eles, eles não precisavam mais aprender nada. E Paulo disse: olha, meus irmãos, voltemos à simplicidade do Evangelho, porque o conhecimento de Deus agora é em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos, nós conhecemos em parte, mas logo nós conheceremos a Ele como Ele é e como nós somos. Assim como nós olhamos no espelho e nós nos vemos, assim nós veremos a Ele também face a face um dia. Glória a Deus. Mas vamos ler ainda Mateus capítulo 11 e versículo de números 25 ao 27. Vamos ainda para Mateus 11, 25 ao 27, porque nessas referências nós estamos entendendo que Deus quer ser conhecido. Nós precisamos conhecer quem é o Deus que nós servimos. Mateus capítulo 11, versículo 25 diz: por este tempo disse Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Glória a Deus. Então, como é que nós conhecemos a Deus? Através da sua revelação. Ele se revela, ele tirou o véu e se mostrou para nós. Ele se revela através da natureza, ele se revela através das obras criadas, ele se revela em nossa consciência, ele se revela através do Filho Jesus Cristo, ele se revela através da sua palavra e ele se revela pelo seu Espírito, glória a Deus. Então veja, queridos, que há maneiras de nós conhecermos a Deus. O Salmo 19 diz que as obras do Senhor anunciam a existência, o seu poder, a sua glória. As suas obras se manifestam e revelam. Um dia faz declaração ao outro dia. Agora, queridos, voltando à pergunta que eu fiz para nós ilustrarmos este conhecimento. Já entendemos que Deus quer ser conhecido. Já entendemos que Deus quer se revelar a nós. E agora nós precisamos voltar àquele exemplo, quando eu perguntei quem conhece o antigo e atual presidente da República. Todos levantaram a mão e nós o conhecemos em parte. Nós conhecemos o nome deles. De repente, se pesquisarmos um pouquinho a história deles, claro, aquilo que foi revelado através das suas biografias, conhecemos alguns erros e acertos do governo, tanto antigo quanto atual, enfim. Agora, se eu chegar no Palácio do Planalto, se eu chegar em Brasília amanhã cedo e disser aos seguranças do palácio: eu quero falar com o presidente da República, quem acha aqui que eles vão deixar eu entrar? Quem acha que eles não vão deixar eu entrar? Não precisa nem perguntar, não é? Se você chegar agora no governador do estado de São Paulo e perguntar se ele aceita uma reunião com você, primeiro, que ele não vai te atender, quem vai atender é o segurança. Depois, vai passar para a assessoria. Ninguém vai falar com ele diretamente. E se nós perguntarmos se ele nos conhece, qual será a resposta? Eles nos conhecem? Ele sabe quem sou eu? Ele sabe quem é você? Eu sei quem é ele, mas ele sabe quem sou eu? Não. O máximo que ele vai fazer, o segurança, não o governo, é pedir o meu documento para ver quem sou eu, não é? E me tratar como mais um no meio da multidão. Por que eu estou dizendo isso? Porque, queridos, não basta conhecer o nome do governador de São Paulo, tá? Não basta saber que o nome dele é Tarcísio. Não basta saber que o nome do presidente da República é Luiz Inácio, o atual. Não basta eu saber que o antigo presidente era Jair. Eu preciso conhecê-lo e ser conhecido por ele. E aqui, queridos, nós vamos entender este relacionamento de conhecimento. Por quê? Porque muitos dizem que conhecem a Deus, mas será que somos conhecidos por Deus? Como é, ou qual é o grau de relacionamento com Deus que nós temos? Porque Deus conhecia Jó, você lembra? Observaste o meu servo Jó? O Senhor Deus conhecia Jó, deu testemunho de Jó. Mas espera aí, Deus não conhece todas as pessoas? Veja que esse conhecimento não é simplesmente conhecer o nome, não é simplesmente conhecer a história, porque Deus conhece todas as coisas e todas as pessoas. Mas a Bíblia diz que Deus condenará
aqueles que não mantêm um relacionamento com Ele. Isto é, Deus não aceitará em seu reino de glória aqueles que não nutrem um relacionamento com Ele. E aqui a gente passa para uma parte mais profunda, porque quando a Bíblia fala conhecer a Deus, não é conhecer o nome de Deus, não é conhecer o Evangelho de Deus na teoria. Se você falar de Deus, muita gente vai falar: eu sei, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mas qual é o grau de relacionamento que essa pessoa tem com Deus? Esta pessoa conhece Deus na teoria ou conhece Deus no relacionamento? Veja, queridos, que esta palavra conhecer no Antigo Testamento tem a ver com intimidade. A Bíblia fala que Adão conheceu a Eva, quer dizer, manteve intimidade marital, e esta intimidade gerou frutos: Caim, Abel e os demais filhos. A palavra, o verbo conhecer ali, tem a ver com um contato íntimo, um contato entre marido e mulher. E esse contato que nós temos com Deus, claro que não é um contato carnal, é um contato espiritual, porque Deus é o noivo, a igreja é a noiva, e conhecer a Deus é muito mais do que ler livros sobre Deus, é muito mais do que saber a semântica da palavra, ou o nome hebraico. Não importa se você sabe hebraico, aramaico, grego, o importante é nós mantermos um relacionamento íntimo com o Senhor. O Senhor não levará para a sua morada pessoas que Ele não conhece. Aleluia! Se alguém chegar e disser: eu conheço você, deixa eu dormir na sua casa, você deixa? Não conhecendo aquela pessoa? Você diz: você me conhece? Conheço, mas eu não te conheço. Você não abre a porta para aquela pessoa, embora ela diga que te conhece. De repente te conhece de vista, de repente te conhece porque alguém falou de você, da sua casa, da sua família, mas não tem intimidade. Você está entendendo? Quantas pessoas dizem: eu conheço a Deus, mas não tem relacionamento com Deus? Quantas pessoas dizem: eu conheço a Deus, mas não obedecem a Deus, não vivem em conformidade com a palavra de Deus, porque não tem intimidade com Deus? Irmãos, não basta estudar teologia. Muitas pessoas aí estudam teologia para conhecer a letra, mas não tem intimidade com Deus, não conhecem a Deus, não são conhecidos por Deus. Até mesmo tem pessoas que nem cristãs não são e estudam teologia. Por exemplo, na faculdade que nós estudamos, tem pessoas que estão lá fazendo faculdade de teologia e nem são crentes, e nem têm compromisso com a verdade. Então não basta ler livros, é necessário manter um relacionamento com Deus. Claro que eu não estou aqui fazendo apologia à ignorância, não estou dizendo que não deve se estudar, sim, mas é importante estudar primeiramente tendo conhecimento de quem Ele é, porque à medida que eu conheço quem Ele é, a minha paixão, o meu amor, a minha devoção, a minha adoração e a minha gratidão só aumentam à medida que eu estudo a sua palavra. Glória a Deus. Então vamos ler Mateus 7, 23. Abra sua Bíblia comigo aí, Mateus 7, 23. Veja, esse conhecimento de Deus não é teórico, não deve ser superficial. A maioria das pessoas dizem que conhecem a Deus, mas não conhecem em manter um relacionamento com Ele. Vamos ler Mateus 7, versículo 23. Os que acharam, digam amém. Então lhes direi abertamente: nunca o quê? Nunca o quê? Os conheci. Espera aí, se Deus conhece tudo e todos, como é que Ele vai dizer não te conheço? Esse termo aqui, esse verbo conhecer, é manter um relacionamento. Você lembra? E conheceu Adão, a Eva, sua mulher, e conheceu
Abraão a Sara, sua mulher, e conheceu Isaque, a Rebeca. Quer dizer, conhecimento ali é manter intimidade. Esse conhecer aqui não te conheço. Ah, Senhor, mas eu era o João. Eu sei, mas eu não te conheço. Quer dizer, você não tinha um relacionamento comigo e eu não tinha um relacionamento contigo. Você está entendendo a palavra de Deus? Não basta dizer que conhece a Deus, é preciso ser conhecido por Deus. Aleluia! Jó era conhecido por Deus. Já citamos aqui, Satanás se apresentou e Deus perguntou: você observou o meu servo Jó? Irmãos, isso aqui vale muito mais do que credenciais, isso aqui vale muito mais do que títulos, de que nomenclaturas, de que troféus, de que medalha. Muita gente é conhecido aí, não pode nem andar na rua porque tem que ter segurança, é conhecido no mundo inteiro, tem milhões de seguidores nas redes sociais, mas vai chegar diante de Deus e Deus vai dizer: eu nunca vos conheci. Como não, Senhor? Eu era famoso lá na rede tal, lá no Brasil. Não te conheço. Como não, Senhor? Eu fui o presidente da América, eu fui o presidente dos Estados Unidos, ou do Brasil, ou da França, ou da Inglaterra, ou seja, lá de onde for, e o Senhor vai dizer: eu não te conheço, saia de perto de mim, porque você pratica iniquidade. Veja, irmãos, aqueles que praticam iniquidade dizem que conhecem a Deus de boca, mas o coração está longe do Senhor. Mas o Senhor disse: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste as coisas aos sábios e revelaste aos pequenininhos. Aleluia! Vai ter muita gente anônima que não tinha documento, que morava nas ruas, como aquele mendigo Lázaro, que vai estar ao lado de Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus, sendo conhecido por Deus. Mas muitos famosos por aí ficarão de fora porque não são conhecidos por Deus. Aleluia! Vamos ler ainda o capítulo 25 e o versículo 41 de Mateus. Mateus 25, 41. Leia comigo, por favor. Aleluia! Estamos conhecendo mais de Deus. Mateus 25, 41. Diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Aleluia! Para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu não quero ouvir essa palavra, você também não quer, eu tenho certeza alguma. Eu tenho certeza absoluta, não tenho dúvida alguma, melhor dizendo. Veja, queridos, nós não queremos ouvir esta sentença, nós queremos ouvir: vinde benditos de meu Pai. Mas Jesus disse que para nós ouvirmos vinde benditos de meu Pai, é necessário nós nascermos da água e do Espírito. Então não basta ser um evangélico, não basta ser uma pessoa que está ali na igreja evangélica. Nós precisamos, aleluia, ser escolhidos do Senhor. Quem entende, diga glória a Deus. Quem entende, diga glória a Deus. Isso aqui é muito importante, tá? O Senhor, Ele diz na sua palavra, que muitos chegarão naquele dia dizendo: Senhor, em teu nome nós profetizamos. Aí eu pergunto: quem é que profetiza em nome de Jesus? Quem são? Quem são? Não são os crentes? Quem é que faz milagre em nome de Jesus? Não são os crentes? Quem é que expulsa demônio em nome de Jesus? Não são os cristãos, os crentes? E o Senhor vai dizer: eu não conheço vocês. Quer dizer que tem gente que expulsa demônio, faz milagre, profetiza, mas não mantém um relacionamento íntimo com o Senhor. Quer dizer, expulsam demônios por causa do nome de Jesus, profetizam por causa do nome de Jesus,
expulsam demônios, profetizam e curam por causa do nome de Jesus, mas praticam a iniquidade. Então quer dizer que é possível alguém mesmo na iniquidade profetizar? Sim. Quer dizer que é possível alguém mesmo na iniquidade expulsar demônios? Também, porque não é ele que expulsa, é o nome de Jesus. Quer dizer que é possível alguém fazer milagres em nome de Jesus estando na iniquidade? Sim, porque quem faz tudo isso é o nome de Jesus, não é o pregador. Quem entende, diga glória. Então veja que o fato de pregar, profetizar, expulsar demônios, fazer milagre, não garante ao evangélico um lugarzinho no céu. Ter uma credencial de membro da igreja, ou participar do hall de membros da igreja, não garante a entrada no reino de Deus. Veja que Nicodemos, ele era um homem religioso, versado nas escrituras, era um homem de boas obras, mas Jesus disse: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e carne e sangue não herdam o reino de Deus. Só entra no reino de Deus quem está em espírito, glória a Deus. Só será transformado em corpo de glória quem anda em espírito, conforme Gálatas capítulo 5, andai em espírito, capítulo 5 e capítulo 6, andai em espírito, e para andar em espírito só quem nasceu de novo, mas esse conhecimento só é dado e revelado aos escolhidos do Senhor que nasceram de novo. Os carnais não entendem as coisas de Deus, porque lhes parecem loucura. Então manter esse relacionamento com Deus é de suma importância. Leia comigo ainda Apocalipse 20, versículo 15. Vamos correr aqui, porque nós temos ainda algumas referências para nós examinarmos. Apocalipse 20, versículo 15. Veja, irmãos, que não basta conhecer o nome de Jesus. Apocalipse 20, versículo 15, diz assim, versículo de número 15: e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Todo aquele. Então como é que meu nome está no livro da vida? Quando eu mantenho comunhão com Deus, quando eu conheço Deus e sou conhecido de Deus. Aí ele vai abrir a porta para os seus conhecidos. Deus não abrirá as portas para desconhecidos. Hoje a porta está aberta para todos. Quem entende diz amém. Todos podem ser abençoados? Podem. Todos podem ser prosperados? Podem. Todos podem ser batizados? Podem. Mas todos podem entrar no reino do céu? Não. Então, queridos, é este o cerne do evangelho que esta igreja precisa pregar. Porque nós vamos ter pregações com outros temas, como na sexta-feira, como no domingo, como ontem tivemos. Mas esses cultos da quarta-feira, nós precisamos mostrar à igreja o evangelho puro e simples. O evangelho sem mistura. Porque senão as pessoas vão para o inferno achando que conhece Deus. Mas espera aí, eu conhecia Deus. Mas você não era conhecido de Deus. Deus não te conhecia. Você não mantinha relacionamento com Deus. Você conhecia o Deus dos seus pais. Você conhecia o Deus de Abraão e Isaac. Jacó não conhecia Deus ainda. Ele conhecia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Jacó só teve um encontro com Deus quando o Senhor mudou a vida dele no Val de Jaboque. Então, irmãos, não adianta a pessoa dizer que conhece o Deus da avó, o Deus da tia, o Deus do tio, se ele ainda não teve um encontro com Deus. É possível ter um encontro com Deus. Saulo conhecia, e conhecia toda a lei. Ele era um fariseu, ele conhecia toda a lei, mas não conhecia o Senhor ainda. Quando ele foi, aleluia, surpreendido a caminho de Damasco, ele teve um encontro real com Jesus, e a vida de Saulo mudou. Da religião, ele passou a ser um filho de Deus, conhecedor do evangelho, conhecedor das verdades, conhecedor de Jesus Cristo, conhecedor da palavra, conhecedor do Espírito Santo, aleluia.
Então, igreja, nós precisamos ter esse conhecimento que nos leva a viver uma vida de intimidade. Por que tantos crentes são tão rasos? Meu Deus, vive no raso, molhando só o pezinho, não conhece as profundidades do saber, do conhecer, da graça, tem uma vida rasa e acham tão chato ser crente. Ô irmãos, sabe por que muitas igrejas estão colocando aí coisas para chamar a atenção dos crentes? Por conta da vida rasa desses crentes. Esses crentes não têm profundidade, e aí precisa colocar luz colorida para chamar a atenção do povo, tem que colocar campanha antibíblica, boneco inflável e pedrinha na mão para o povo brincar de Davi e Golias, para dizer que derrubou o gigante. Isso é falta de relacionamento com Deus, irmão. Quem tem relacionamento com Deus não vai ao culto por causa de entretenimento, não vai ao culto por causa de campanha antibíblica, de pedrinha para derrubar boneco inflável, não faz corredor de sal grosso na igreja. Quem tem relacionamento com Deus, bate o joelho no chão e fala direto com Deus. Aleluia! Nós precisamos ter vida com Deus, irmãos, relacionamento com Deus, intimidade com Deus, de quando você ouvir algo, você dizer, peraí, isso aí não é meu Deus não, eu conheço a voz do meu Senhor, aleluia, porque a Bíblia diz em João, que as ovelhas conhecem a voz do sumo pastor, não seguirá a estranhos, não adianta estranhos chamar a gente não segue, a gente não corre atrás, glória a Deus, por quê? Porque a gente conhece a voz do Senhor, e quando o lobo tenta fazer uma vozinha mansa, a gente entende, peraí, esse timbre de voz aí não é do meu Senhor não, isso aí é o lobo tentando me enganar, isso aí é o lobo tentando fazer uma vozinha sedosa para querer me enganar, mas não vai, aleluia, porque as ovelhas conhecem a voz do Senhor, aleluia. Eu quero citar rapidamente, irmãos, Mateus 22, 29, rapidinho. A Bíblia diz, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Os crentes em Jesus precisam conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Conhecer as Escrituras é conhecer Gênesis a Apocalipse. E nós queremos que esta igreja seja uma igreja alicerçada na palavra, alicerçada nas Escrituras. Também João 5,39, está escrito, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ainda 1 de Pedro 3,18 diz, aleluia, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda 1 Coríntios capítulo 2 e o versículo de número 10. Capítulo 2, versículo 10 e 11 diz, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aleluia! Sabe como é que nós vamos conhecer mais de Deus? Quando nós formos cheios do Espírito Santo. Quando nós formos cheios do Espírito Santo, nós receberemos revelações da vontade de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, do juízo de Deus, aleluia, das Escrituras, da palavra de Deus, aleluia. E ainda a primeira carta de João, no capítulo 4, e no versículo de número 6, já estamos caminhando para o final. 1 de João, capítulo 4, versículo 6 diz assim, nós somos de Deus, e quem conhece a Deus nos ouve, mas aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Aleluia! Quem não é de Deus, não adianta, que eles não vão nos ouvir. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eles vão sentir coceira nos ouvidos, eles não nos ouvem, porque eles não são de Deus. E aqueles que não são de Deus não ouvem as palavras de Deus. Não adianta.
eles se sentem agoniados por causa das palavras de Deus. Eles se sentem confrontados por causa da palavra de Deus. E o último texto que eu quero ler com vocês é João 14, versículo 17. Diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não conhece e nem pode receber. João 14, versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Entenda isso. Uma pessoa que não recebeu Jesus, não conhece o Espírito Santo, e não pode receber o Espírito Santo. Espera aí, pastor, mas eu conheço pessoas que estão em outras religiões, e falam em línguas, profetizam, e receberam o Espírito Santo. Se eles não adoram a Jesus como o único Deus verdadeiro, se eles não têm um único Deus verdadeiro, eles não conhecem o Espírito Santo e não podem receber. Mas como é que eles estão falando em língua? Ora, não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura até em anjo de luz. Não se engane com isso. Eu disse a vocês que muitos chegarão dizendo: Senhor, em teu nome nós profetizamos. Jesus disse: eu não conheço vocês. Em seu nome nós fizemos milagre. Eu não conheço vocês. Em seu nome eu expulsei demônios. Irmãos, não se iluda. O anticristo vai aparecer fazendo sinais, e a Bíblia diz que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Se possível for, até fogo cairá do céu. E muita gente desse povo aí, que não conhece as Escrituras e que não tem relacionamento com Jesus, que se maravilha com qualquer besteira que aparece na internet, que vive de arrepio no braço ou na espinha. Irmão, arrepio não significa nada. Nós precisamos ter relacionamento com Deus. Aleluia. Ora, enquanto Elias profetizava, os 450 profetas de Baal também profetizavam. Só que chegou o momento de provar quem conhece o Deus verdadeiro e quem não conhece. Aleluia. Aqui está a diferença. O Espírito da verdade. Nós só podemos conhecer a Deus através do Espírito da verdade. E esse Espírito testifica. Quando é de Deus, você sente a testificação. Mas quando não é de Deus, você sente um incômodo. Você sente algo errado na vida daquele, mesmo que esteja falando em nome de Jesus, profetizando, expulsando demônios ou fazendo qualquer outra coisa em nome de Jesus Cristo, mas não tem um relacionamento, a intimidade, o conhecimento com Deus. Esse não é de Deus. Aleluia. João disse: vocês são de Deus e por isso vocês ouvem a palavra de Deus. Mas quem não é de Deus não consegue ouvir as palavras de Deus. Não adianta, eles não conseguirão ouvir as palavras de Deus. Eles não aceitarão as palavras de Deus. Igreja amada do Senhor, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Que Deus nos abençoe nesta noite com esta palavra. Aplaudido seja o nome do Senhor Jesus. Quem entendeu a mensagem de Deus, diga glória a Deus. O Senhor vai dizer: não conheço vocês. Senhor, mas eu era apóstolo. Não te conheço. O anjo vai olhar e vai dizer: seu nome não está na lista. Aleluia. É como um casamento, uma festa, tem uma lista de presença. Ah, mas espera aí, a minha mãe, a minha avó, ela está aí dentro. Pois é, a sua mãe, a sua avó, a sua tia, seja lá quem for, mantinha um relacionamento com Deus. Você não. Deus não tem netos, Deus tem filhos. Não adianta chegar lá dizendo: eu sou filha da missionária, eu sou filho do pastor, eu sou filho do presbítero, do apóstolo. É necessário nascer de novo, igreja de Jesus. Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito
é espírito. Não te maravilhe de eu ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Que Deus abençoe, fiquemos de pé, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquemos de pé, queridos, oremos ao Senhor nosso Deus nesse momento, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória do teu santo nome, meu Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos clamar a Deus nesse momento.